Avaliação da conectividade hidrológica de áreas úmidas, métricas da paisagem, uma possibilidade. Meu nome é Edson Avelar Guimarães. Bom, ao longo do tempo, fatores bióticos, fatores abióticos, o relevo, elementos climáticos, eles produzem ou modificam a paisagem. E essa paisagem, ela pode se estruturar segundo três elementos: manchas, corredores e matrizes, né, que podem se apresentar de forma fragmentados e apresentam como característica, né, estática e dinâmica ao longo do tempo. Né. Esse trabalho vai focar na questão das manchas, por elas apresentarem algumas características de interesse, como, por exemplo, comparações entre cenários distintos ao longo do tempo. Elas apresentam geometria não linear, diferem da vizinhança, né, e podem apresentar vida na forma de comunidade de espécies, ou não, né, não apresentar vida, como em áreas alagadas, solo exposto, etc. Então a água, ela é a principal modeladora da paisagem, né, através de processos hidrogeomorfológicos, e isso acontece tanto no espaço quanto no tempo. Essa ação ela vai se dar de forma mais pronunciada nos sistemas fluviais, né, e notadamente nas áreas úmidas, é onde essa modelagem dinâmica ocorre de uma forma mais perceptível. A principal fonte de água para o sistema são as chuvas, e essas chuvas elas acontecem de forma aleatória normalmente, e elas se distribuem de forma irregular no tempo e no espaço, embora seja possível alguma previsão a respeito de padrões de cedência e de ocorrência. Né? A água assim precipitada, ela se torna um elemento marcante na paisagem na medida em que ela faz a conexão entre manchas distintas, entre locais distintos da paisagem. O objetivo do trabalho, então, é determinar os extremos de precipitação e, por meio de métricas da paisagem, avaliar a relação entre o volume precipitado e a comunidade entre as manchas de alagamento. A área de estudo se deu aí no que a gente chama de área úmida costeira fluminense, que é a parte sul da região hidrográfica norte do estado do Rio de Janeiro. É uma área enorme, apresentando aí cerca de 5.280 km², aproximadamente 1/8 do território do Rio de Janeiro. É uma área hidráulica e hidrologicamente marcante em função de vários atributos presentes nela. Para chegar aos valores extremos de precipitação, nós, observando a área, percebemos que a montante da área de estudo a gente tem contribuição de municípios como Santo Antônio de Pádua, Itaperuna, Santa Maria Madalena, e no entorno a gente tem Campos dos Goytacazes, Macaé, o distrito de Farol e São Tomé. O que fizemos foi pegar a precipitação anual de todos esses municípios, somar para uma série histórica de 30 anos e determinar o ano que choveu mais e o ano que choveu menos. Para o ano que choveu mais, nós selecionamos o mês que choveu mais, e para o ano que choveu menos, selecionamos o mês que choveu menos. Então tivemos os extremos de seca em 2014 e o extremo de chuva em 2008. Interpolamos esses dados, geramos uma superfície maior e depois extraímos a nossa área de interesse. Os fragmentos de área, tanto para seco quanto para chuva, foram conseguidos aplicando o índice normalizado da água, o NDWI, utilizando imagem de satélite Landsat 5 e Landsat 8. Mais claro na imagem representa a água, ou seja, tudo que tem um valor no índice maior que 0 é água na paisagem. Como resultado, nós tivemos a precipitação média para cada ano, por meio da técnica de isoetas. Então, para o ano de maior seca, 2014, a precipitação média na área foi em torno de 15,47 milímetros. Para a chuva, em 2008, tivemos 327,96 milímetros. Pegamos o NDWI e reclassificamos binariamente em água e não água. Então, na imagem aí, está em azul, é onde tem água na paisagem. Então, à esquerda a gente tem o período de seca e à direita o período de maior chuva. Aplicando as estatísticas da paisagem, chegamos aí ao número de manchas no primeiro parâmetro, indicando que na chuva, em relação à seca, houve cerca de 7.000 manchas, né, a mais. As áreas de manchas também praticamente houve o dobro, né, então quer dizer, a área alagada no período de maior chuva foi praticamente o dobro da área de maior seca, e a distância média entre as manchas também houve uma diminuição com relação ao aumento da precipitação. Cerca de 280 metros no período de maior seca, e a distância entre as manchas caindo para 186 metros aproximadamente no período de maior chuva. Como conclusão, a gente chega que o período chuvoso realmente apresentou a maior superfície alagada, representou a menor distância entre as manchas, consequentemente isso desencadeou ou propiciou que houvesse maior conectividade nessa paisagem.
Claro que ao longo do trabalho períodos intermediários vão ser analisados, mas parece ser viável um emprego de estatísticas da paisagem na avaliação da conectividade hidrológica. Muito obrigado.